Feijão com arroz. Tá bom. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém? Não, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Obrigado. Ontem eu não, por causa do tempo, eu não pude fazer ser um mise-en-scène, né? Acerca da anfitrialidade do pastor Jorge, desta igreja, de todo o carinho que vocês sempre dedicam a mim e a Glorinho. Agradecer a todos, mas vamos direto ao ponto. Não vou demorar porque a hora corre. Fico feliz em ver aqui o pastor João Alves, a sua esposa ali da Igreja Batista Piniel, outros colegas pastores por onde passei aqui dessa vez ficaram de vir, mas não estão aqui, devem ter sido arrebatados. E eu e Glorinha estamos com saudade de casa, confessamos. Já são 15 dias longe das nossos netinhos. O nosso cachorrinho morreu ontem, nem fomos ao enterro, e já estou com saudade de casa e um pouquinho cansado, por isso estou sentado hoje. Ontem fiquei em pé, vocês viram? Quase 45 minutos e 1 hora, quase minha neuropatia não atingiu tanto. Mas hoje peço licença, que vou me assentar, e depois que eu descobri que Jesus pregava sentado, aí eu fiquei mais em paz ainda, né? Quero pedir oração para o meu irmão Maurício. Maurício, faz assim, o Maurício ali da mídia, filho do irmão Marcos. Amanhã, e eu vou orar essa noite mais ainda, para poder dar condição ao Maurício dele concluir um PowerPoint para eu jogar no telão amanhã acerca de uma mensagem que vai nos chamar a atenção, porque é um momento em que a igreja está vivendo uma realidade e que não sei se isso vai mudar, porque o dono da igreja é o Senhor, mas que tem que ter um despertamento. E Maurício é um artista fabuloso nessa área da criação, do marketing, do design gráfico, e eu entreguei para ele todo o texto, e ele esteve lá no hotel, ficamos lá pelo menos 1h30, conversando, e nós questionamos a inteligência artificial. E eu falei assim: Maurício, isso está errado, quer ver? Aí perguntava a inteligência artificial, pastor, é verdade. Eu falei: não é isso, é isso, é isso. Então, muita gente está usando a AI para poder fazer sermões. Isso é um perigo, não é? Por exemplo, a AI não conhece de escatologia. Ele junta tudo que tem ali nos arquivos, sintetiza e joga. E se basear naquilo ali, vai. Mas nas estatísticas eles ajudam. E eu tenho aqui algumas estatísticas que vão surpreender vocês. Hoje, no entanto, nós vamos falar do tema central desse congresso. Jesus, repita comigo, Jesus está às portas. Onde me encontrarei com Ele? Onde me encontrarei com Ele? Onde me encontrarei com Ele? No tribunal de Cristo ou no trono branco? Esse é o tema. Jesus está às portas. Onde me encontrarei com Ele? No tribunal de Cristo ou no trono branco? Quantos querem aqui encontrar com Jesus no tribunal de Cristo? É sério? Você tem coragem? Agora, quantos querem aqui encontrar com Jesus no trono branco? Levante a mão. Amém. Levante a mão. Esses que levantaram a mão, dizem assim: eu espero encontrar com o meu Jesus no trono branco. Amém? Então esperem. Vocês já falaram, já oraram, não pode voltar atrás.
o tribunal de Cristo e o trono, e o grande trono branco. Vamos a ver. Por isso que o estudo da palavra, em especial o estudo da escatologia bíblica, é que blinda a nossa mente e o nosso coração contra as heresias. O estudo da escatologia bíblica, aí nós temos muitas críticas a fazer sobre o deserto que se estabeleceu sobre a cristandade, principalmente o segmento evangélico, no que diz respeito ao estudo da escatologia. Nem mesmo os seminários aprofundam-se nisso, seja qual for o seminário, ou o luterano, ou o pentecostal, ou o tradicional, ou a Mackenzie, o presbiteriano, ou os batistas, passam tangenciando a escatologia, não entram. E quando entram, desenvolvem dogmas teológicos miúdos, superficializados, medíocres. É uma escatologia trabalhada dentro de uma caixinha. Mas o Senhor, nesses últimos dias, tem interesse em que o corpo vivo de Cristo acenda a sua mente para entender as coisas que envolvem o nosso encontro com Jesus. Vejo aqui pedir oração pelos enfermos, e temos que pedir mesmo, para poder atenuar a nossa dor desse corpo mortal. Mas a verdadeira esperança não está nesse corpo mortal. E amanhã eu vou fazer um esforço para não antecipar a mensagem de amanhã, mas nós saberemos disso mais profundamente. O estudo da escatologia bíblica é o que nos afugenta, nos blinda, nos prepara contra as heresias desse mundo nesses últimos dias. Sofismas, mentiras, falsas verdades, muita profetada, muito eis que te digo varão, eis que te digo varoa, muitas línguas estranhas, que são estranhas mesmo, porque não tem nada a ver com línguas de anjos, é língua da carne, absolutamente da carne, não que não existam, mas muitos estão fazendo do Pentecostes um show e um circo, muitos estão fazendo do carisma do Pentecostes algo para atrair multidão e sufragar rendas financeiras, para enriquecer os vendilhões dos templos, que se dizem pastores, apóstolos, bispos e outros aí. O Senhor vai julgar tudo isso. Nada passa desapercebido de Deus. E usar a sua palavra, e usar o seu reino, para o engano, o juízo contra essas pessoas será ainda pior do que o juízo contra o ímpio. Porque o ímpio está na sua ignorância. Aquele que se diz crente, que se diz a Bíblia como regra de fé e prática, e na verdade são estelionatários da fé, pagarão um preço. Muitas vezes nós paramos e perguntamos: Senhor, o teu juízo final não é muito severo, não? Será que a bondade de Jesus, o seu sangue, a sua misericórdia não vai... Tem uns, inclusive, da teologia liberal, que andam aí pelos seminários teológicos, dizendo que o bichinho, até o canela seca vai ser perdoado. Sabe quem é o canela seca? É o cão, o capiroto, diabo, Satanás, a serpente, a antiga serpente, o dragão, será perdoado. Porque Jesus é muito bom. O estrupador, o homem que mata pai e mãe, o homem violento, o roubador, o infame, não, manda ele para o lago de fogo, não. É muito severo, que severo! Tentam mudar as escrituras.
Tem um batista aí em São Paulo, que inclusive anda dizendo que a Bíblia tem que ser ressignificada, que a Bíblia tem que ser reeleita, tem que haver uma releitura do texto bíblico, que caducou, a Bíblia caducou. Tem que ser reescrita. É um infame, é um infame. E mesmo que estejam salvos, esses que praticam tais coisas haverão de ter prejuízo no galardão. Pastor, explica isso. É claro, tem que explicar, tem que estudar, tem que se aprofundar. Romanos, mas tu, olha o que Paulo escreve aos crentes de Roma, mas tu, quem é esse tu? Quem é esse tu? Não sabem? Sou eu. Mas tu, Edinaldo, se for com você, fale seu nome também. Mas tu, não quer falar não, né? Mas isso é contigo também. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Olha isso. Ou tu, também porque o despreza teu irmão. Desprezas teu irmão, pois todos compareceremos perante o tribunal de todos, diga todos, compareceremos ao tribunal de Cristo. Todos quem? O texto está dizendo, como o pastor Bezerra falou ainda agora, a Bíblia tem que explicar a Bíblia. Eu, por exemplo, sou refém de texto. Eu não sonho, eu só sonho com Glorinha. Eu não revelo, eu não revelo nada. Não tenho esse dom de sonho, de revelação. Se você vier me contar um sonho, a meu próprio respeito, eu o escuto respeitosamente e depois diz, vai em paz, meu filho. Porque eu tenho que encontrar a revelação de Deus na minha vida, no texto, nas Escrituras. E para pregar, eu tenho que ser refém do texto. Traduzido em vários, eu tenho mais de 100 Bíblias. Traduzido em várias versões. E quando o português não me é suficiente, eu peço ajuda ao Strong e vou analisar no hebraico e no grego, para ter a mais nítida revelação na palavra. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Esse texto está falando de nós, os salvos, está falando da igreja, pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Quem são os todos que comparecerão diante do tribunal de Cristo? Quem é? Diga comigo, a toda a igreja. Israel. Claro que não. Está falando que é a igreja. Está falando aqui, tu julgas teu irmão. Irmãos somos nós uns aos outros. Não é Israel, não são as nações, não são os gentios, é a igreja. Então isso aqui é um texto para os salvos, um texto para quem já está salvo, um texto para quem já tem o nome escrito no livro da vida, um texto para os que sentam nesses bancos, um texto para os que têm a Bíblia como regra de fé e prática. Esse texto é para os crentes. E por isso que Paulo está exortando-nos, a cada um de nós, a começar por esse que vos prega. Por que tu julgas o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Há muito julgamento entre nós, há muito desprezo entre nós, às vezes desprezos velados, ocultos, mas e você pensa que isso está passando a revelia do Senhor? Não está. Porque está escrito, por minha vida, diz o Senhor. Olha isso. Todo joelho se dobrará diante de mim.
Já pensou, você que julgou o outro e você que desprezou o outro naquele dia? Dobra! Se dobre! E a gente, cada um de nós, se dobra. Aí vai começar a vir um filme. Vai começar a vir um filme. Ih, rapaz, será que ele sabe que naquele dia eu falei com a minha mulher que aquela moça estava com desodorante vencido e outras coisas mais? Eu dei um exemplozinho fútil, simples, mas olha, quando a gente afia a língua para passar a língua nos outros, de falar mal, o diabo se alegra e o Espírito Santo se entristece. E por isso que está aí a palavra: porque tu julgas teu irmão, porque tu desprezas o teu irmão, porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua irá confessar a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo. Você está pensando que está oculto, meu filho? Você está pensando que você pode fazer qualquer coisa que está oculto? A física quântica explica isso. Antes de você pensar no paralelismo das partículas, na teoria das cordas, que até o homem fica baratinado, Einstein está virando no túmulo com relação a essa questão do mundo pré-atômico. Maravilha isso! Ora, se o homem tem acesso ao mundo pré-atômico, será que Deus não tem acesso à alma que Ele mesmo criou? Será que Ele não tem acesso ao pensamento que você ainda nem pensou? Pois o pensamento que você ainda nem pensou, Ele já sabe o pensamento que você vai pensar. Nada se esconde aos olhos do Senhor. Quantos creem nisso, dê um glória a Deus. Olha o Pentecoste aí. Esse é o Pentecoste. Pentecoste sadio, sem firula, sem máscara e sem show. Vamos lá. Esse PowerPoint quem fez foi Rebeca. O de amanhã, em nome de Jesus, vai ser Maurício. Ele já me mandou uma amostra, fiquei encantado. Está ouvindo, né, Maurício? Essa madrugada tu não dorme. Porque é necessário que todos, 2 Coríntios, você está com a sua Bíblia, com a canetinha, vai riscando, olha lá. Glorinha está riscando, a minha teóloga, terminou teologia, linda, te amo. Olha lá, porque é necessário que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por intermédio do corpo. Isso quer dizer o seguinte: aquilo que você vai receber, você está investindo agora. Gente, olha só que coisa tão simples da Bíblia e tão boa de nós entendermos ainda. Aquilo que nós vamos receber, nós estamos investindo agora, pelo que fazemos, que tipo de crente nós estamos sendo, que tipo de obra nós estamos hipotecando ao Senhor. Está aqui, segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. Aqui eu já vou dar um recado. Meu Deus, eu acho que agora eu estou entendendo. O tribunal de Cristo é para os salvos. O tribunal de Cristo é para os crentes. A minoria aqui disse que queria encontrar com Deus no tribunal de Cristo. A maioria falou que é no trono branco. O que é que vai vir por aí? Não, pode mudar, pastor? Não pode não. Não pode não. Você falou que quer ir para o trono branco, então é para lá que você vai. 1 Coríntios 3, esse texto, olha, alguns homens eu quero conversar um pouquinho. Quando estiver
na glória. Abraão. O outro é Daniel. O outro é Paulo. A cabeça do Paulo, parece que Jesus abriu a cabeça dele e botou lá a mente de Cristo. Por isso que ele falou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, almejando ter a mente de Cristo. E Paulo não tinha ainda integralmente. Vai ter no tribunal de Cristo, como todos nós. Olhe só esse texto de Paulo. E se alguém, 1 Coríntios, capítulo 3, sobre este fundamento levantar um edifício, qual é o fundamento? Esse prédio aqui tem fundamentos. Aqui deve ser uma coluna, aqui outra, ali outra. Deve ter várias colunas aqui, não tem? Eu não acompanhei a construção. O Zeda, você acompanhou a construção desse prédio? Desde as sapatas? Desde as sapatas? Sério, Zeda? Tu já tem esse tempo todo de vida? Rapaz! 72? É uma caminhada, hein? Você acha que os buracos das sapatas, qual a metragem? Não lembra, né? Por 3? 3,5 por 3? 3,5 por 3. E lá embaixo botaram um radier. Quem sabe o que é radier? Você sabe? Você sabe o que é um radier? Olha lá, uma mulher sabe. Montão de barbudo aqui não sabe. Um radier é uma aranha de ferro 3/8, meia polegada, sei lá, trançada, que coloca lá embaixo no buraco que foi feito. E daqui sai uma outra coluna de ferro trançada. E tanto esse buraco quanto essa coluna de ferro é coberta de concreto, num traço 2x3 com pedra 1, pedra 2, dependendo do construtor. Essas sapatas que estão agarradas lá no fundo, 3 metros de profundidade, é que sustentam essas estruturas. Quem sabe o que é fundamento agora? Vocês já morreram? Vocês não são pentecostais, não? Que moleque, que falta de ânimo dessa igreja. Todos sabem agora o que é um fundamento? É a base, é a sapata, é a estrutura. E qual é o alicerce? E qual é o nosso fundamento? Cristo. Olha o que Paulo está ensinando. Se alguém sobre este fundamento, Cristo, levantar um edifício, e todos nós estamos levantando, e esse edifício não é para nós, não. A tua casa própria, o teu arranha-céu, não é para você, tu vai embora daqui a pouco. O edifício que Paulo está falando é o reino, do qual, diga, do qual eu sou uma pedra, e uma pedra viva. Eu não sou como essas pedras mortas, eu sou uma pedra viva. E eu estou edificando um edifício cujo fundamento é o meu Deus, é o meu Senhor, Jesus Cristo. Agora, se você levanta um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Pastor, o que quer dizer isso? Ouro, prata? Então eu tenho que dar o dízimo semelhante a ouro? Não, porque eu já vi mensagens que o pastor, para explorar as ovelhas, disse: se você quer ser um canto de palha, tanto de ouro, então mande aqui agora 5 mil reais. Vamos lá fazer a oferta de 100, 10 mil. Uns aí que vão dar 1 milhão, outros mais 5 que vai dar 500 mil. Porque a sua oferta tem que ser de ouro. Eles mudam o texto, a palavra.
para surrupiar o povo. Vocês sabem disso. Não é chover no molhado falar disso. Quando Paulo fala isso, ouro, prata e pedras preciosas, ele quer falar a respeito da qualidade, diga, da qualidade do meu serviço no reino. Qual o critério, qual o valor da obra que eu estou praticando enquanto crente? É uma obra semelhante a ouro, que é um metal precioso, ou é uma obra semelhante à palha, que não vale de nada? Porque tem muito crente palha, é o crente escorão, é o crente samambaia, parasita, só quer que o outro faça, só quer que o outro meta a mão no bolso, só quer que o outro critique positivamente, e ele só quer vir aqui usar o ar-condicionado, as lâmpadas, né, os sermões, a música, e é um crente sugador da energia do outro, crente palha. Quem for crente palha, levanta a mão aqui. Sou eu, é esse que vos fala, porque o meu sentimento é que eu ainda tenho que melhorar muito. E o fogo, olha só, nada, cada um a obra de cada um se manifestará, pois o dia, que dia? Que dia? O dia em que nós estaremos diante do tribunal de Cristo. A demonstrará, porque será revelada pelo. Não se preocupe com a chuva, a sua obra será revelada pelo fogo. Imaginemos esse lugar aqui, breu, tudo escuro, um tropeçando no outro, sem ver nada, aí de repente acende uma fogueira enorme ali no centro, clareou tudo, né? As nossas obras virão como clareza diante de você mesmo e diante do teu Deus. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Além do fogo revelar, ele vai provar. Imagina o fogo provando o ouro. O ouro desaparece? Ouro no fogo desaparece? Prata no fogo desaparece? Pedra no fogo desaparece? E madeira no fogo? E palha no fogo? E feno no fogo? Se a tua obra permanecer. E seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o quê? Galardão. Se a obra de cada se queimar, sofrerá prejuízo. Mas o crente palha, gente, isso aqui me deixa, sabe, a graça do Senhor é tão graça, que até o crente palha vai ser salvo. O infeliz era para ir para o lago de fogo, para onde muitos querem ir. Mas não, ele vai ser salvo, porque é crente. Porque Jesus achou misericórdia na vida desse sujeito, dessa pessoa. A graça, inexplicável. Mas vai ter prejuízo, aqui o texto. Prejuízo em que, igreja? Galardão. Eu não vou falar do galardão, porque essa igreja já escuta eu falando de galardão há pelo menos 10 anos. E eu não quero me tornar repetitivo. Galardão não é uma coroa cheia de metal, de ouro, não, viu? Galardão é a natureza de Cristo em nós. É uma coroa porque nós seremos coroados
mas é uma coroa usada daqui para dentro, não daqui para fora. E o que vai ser usado daqui para dentro é o próprio sentimento, o juízo, a natureza de Cristo, que vai fazer parte de nós, fazendo parte do nosso cérebro. Isso é galardão. E aí diz que esses cujas obras são pequenas, frívolas, passageiras, terão prejuízo nessa natureza. Haverá graus de glória no galardão. Uns brilharão como o sol, porque receberão muita natureza de Cristo nele. A luz de outros será como a lua, que tem brilho, mas não tão ofuscante como o sol. E ainda de outros será como a estrela, que também tem brilho, mas não como a lua, nem como o sol. E a de outros vai ser um pavio que fumega. Já pensou em encontrar contigo lá na glória, ou você contar comigo? Oi, pastor Edinaldo, como é que você vai, seu pavio que fumega? Tudo está sendo julgado. Nós, diga nós, estamos passando por um processo. Nós estamos sendo produzidos. Nós estamos em obras. Olhe para o seu irmão ao lado e diga: desculpe o transtorno que eu lhe causo, é porque eu estou em obras. Jesus está operando em mim, eu estou sendo construído. Desculpe o transtorno, Glorinha, eu estou em obras, meu amor. Porque esse é o processo cujo edifício está sendo construído. É a conversão. Quantos já se converteram aqui? Levante a mão. Amém. Agora estamos passando todos por um processo de santificação. Momento em que estamos operando as nossas obras. E o final, diga aí o final, será quando ele quem? Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, irá nos coroar a glorificação. Você quer a glorificação? Santifique-se. Já se converteu? Que a tua santificação seja crescente, para que você receba no final a glória de um galardão belo, com muita semelhança ao ser chamado Yeshua HaMashiach. 1 Coríntios 4, 5, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois que me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. E então cada um receberá de Deus o seu louvor. Que o nosso relacionamento melhore, seja mais perdoador do que mais ácido, seja mais intercessor do que acusador. Nós precisamos mais de intercessão. Já basta o acusador, que nos acusa de dia e de noite. Entre nós, Paulo está falando isso: olha, vamos perdoar, vamos chamar, exortar, compreender, mas vamos substituir essa forma ácida de lidar com o outro por uma forma misericordiosa. Eu não posso me demorar em cada detalhe aqui. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim. Diga, não somente a mim. Paulo falando isso, não somente a mim, Paulo, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Quantos amam a vinda de Jesus? Porque tem gente que não quer que ele venha, não. Espera só mais um pouquinho, espera meu filho casar, espera ele ter filhos,
espero os filhos dele irem para a universidade, espero os filhos dos filhos dele casarem, que eu quero ver o meu bisaneto, trisaneto, escanchaneto. Segura aí, não vem agora não. Outros, porém, estão dizendo assim: vem logo, Senhor. Maranata. Paulo diz que tem uma coroa de justiça. Não é uma coroa visível, isso é um sentimento cerebral, mental, espiritual, sentimento de alma, que almeja, diga almeja, anela, ou deseja a volta de Jesus. Para quê? Para quê? Para o nosso encontro com Ele. Vocês talvez não façam ideia o que será isso. Você já pensou, eu vou ver mamãe, papai, mamãe que morreu nos meus braços cantando, vou para Canaã, vou para Canaã, vou para Canaã, e foi, e eu vou vê-la, e eu vou saber que é ela, minha irmã Hermantina, meu irmão Virgílio, porque em Cristo seremos todos irmãos. Você já pensou que encontro? Aí está a esperança. Eu não quero antecipar o estudo de amanhã. Já estou tocando algumas partes, mas não vou me esforçar para não falar mais. Tenho que terminar. E eis que cedo venho, Apocalipse 22, 12, e está comigo o meu galardão. Olha aí o Senhor falando. Eis que cedo venho, e nem é ninguém, não é outro que me trará o galardão, senão Ele. Então o que é o meu galardão? É Ele próprio. É a natureza dEle em mim. Isso está num dos meus livros aí, que eu não tenho aqui para servi-los. É a natureza dEle em mim, para dar a cada um segundo a sua. Quantos estão praticando obras aqui? Levante a mão. Melhore as suas obras para com o reino. Ontem nós falamos de João 15, que Jesus falou assim: todo ramo, meu pai é o viticultor, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Todo ramo que está em mim e que não estiver dando frutos, ele corta. Mas todos os ramos que estão em mim e que estejam dando frutos, ele poda, ele limpa. Para quê? Para dar mais frutos ainda. Então, esse galardão é segundo as nossas obras. Se esforce. Lá eu não quero saber. Não quer saber? Procure saber. Síntese, resumo, elemento. Quem será julgado? Os salvos, os crentes. O que será julgado? As obras, atitudes e motivações. Qual é o resultado? Galardão ou perda de recompensa? Galardão ou prejuízo? Destino eterno não é o foco, pois esses já são salvos. Então, o destino é a eternidade com Deus. Agora, eu vou revelar aquilo para quanto dos muitos de vocês irão. Lembra que vocês falaram aquele trono branco? O grande trono branco. Vamos ver. O julgamento final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Lembra que você leu 2 Pedro ali? Diz que os céus e o universo vai acabar. A terra que agora existe só vai sobreviver mais 1000 anos, que é o milênio de Cristo. Depois, no julgamento do trono branco, do juízo final, segundo Pedro, escrevendo em 2 Pedro capítulo 3, os elementos abrasados se desfarão, e a terra e os céus, no hebraico é Shamaim, todos os céus passarão no estrepitoso estrondo, e os elementos abrasados se desfarão, porque chegou o dia do julgamento do pecado, julgamento do homem ímpio, e aí vai se instituir o grande trono branco para julgar os ímpios.
desde Adão até o último dia do milênio. Os ímpios não ressuscitarão desde Adão até o milênio. Só os salvos ressuscitarão para o milênio, os ímpios não. Os ímpios só ressuscitarão no final do milênio para encarar o trono branco, para receber, doutora Silvia, a dosimetria. Quer explicar o que é dosimetria para esse povo? É a quantidade de pena, né? É a pena, é a dose da pena, que para mim já não é mistério nem para a palavra, nem para os que estudam a Bíblia. A dosimetria do trono branco, a pena do trono branco é o lago de fogo. E se você disse que quer ir para o trono branco, e muitos aqui falaram, reconsidere. Reconsidere. Deus é misericordioso, vai ouvir sua oração. E diz o seguinte: e vi os mortos, os grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros das obras, e abriram-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras malignas, descendentes de Caim, obras do maligno, e deu o mar os seus mortos, e que nele havia, e a morte e o inferno deram os seus mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo, onde junto com os demônios, anjos caídos, o próprio dragão, o anticristo e o falso profeta, que já estarão lá quando Jesus voltar. E você, diga e eu, no tribunal de Cristo. Amém? Ah, entenderam a mensagem. Entendemos a mensagem. A visão do juízo, eu continuei olhando, diz Daniel, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, o tribunal se assentou, e abriram-se os livros. A ressurreição para a vida e para o juízo, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da... Nem sabem ler mais. E os que fizeram mal para a ressurreição da... Não haverá mais morte. Os malignos, os perversos, não morrerão. Daniel diz que eles terão horror eterno no lago do fogo. Eu ia começar esse sermão, não comecei por causa da hora. Eu já tenho ainda 10 minutos, parece. 12 minutos. Oh, aleluia! Eu ia começar esse sermão fazendo vocês sentirem uma coisinha. Por exemplo, a escuridão, a cegueira total. Uma pessoa que nasce sem a visão, ao longo da vida ela vai se adaptando. Ela passa a ter uma boa audição, um bom tato, um bom paladar. Mas a pessoa que nasce com a visão e perde a visão no meio do caminho, no meio da vida, é uma tristeza, é um sofrimento indescritível. Então a visão é um dos 5 sentidos do corpo humano. A outra é a audição.
Imagina você numa ausência total de som. Ou, por outro lado, imagina você em meio a sons de pavor, de gritos de dor, e você juntamente, você está cego, sem ver absolutamente nada, e ainda ouvindo rumores e gritos e berros de dores lancinantes. Estão indo para lá? Imagina você sentindo o cheiro de enxofre, de podridão. Às vezes a gente não consegue ficar perto de uma pessoa que, meu Deus, me ajuda a falar isso, como é que eu falo isso? Não posso falar assim. Uma pessoa que comeu uma coisinha estragada no dia anterior, pegou o elevador, você está no elevador. Ah, Jesus, eu acho que esse é um bom exemplo. E aquela pessoa, disfarçadamente, dispara. Acho que eu me fiz entender. Você não quer ficar ali? Um olha para o outro, foi tudo, não, foi tudo, não é isso? Um simples pum provoca essa algeriza em nós. Imagina o cheiro de enxofre, de podridão, eternamente. E o paladar? Hoje de manhã, Glorinha me serviu com uma saladinha de fruta, me deu 2 fraconetes de mel. Eu pus o mel na salada de fruta, e o que sobrou no fraconete, passei a língua. Mel de abelha puro, delícia. Imagina você sentindo o gosto de fel, de baiacu. Já comeram fel de baiacu? Se comesse, não estava aí, já estava morto. O gosto do fel da galinha, qualquer fel, é amargo, é um negócio horrível. Imagina você sentindo o gosto de fel pela eternidade. E por fim, você sentindo a tua pele arder. Glorinha comprou uma cafeteira de silicone desse tamanhozinho. Quando a gente vai guardar, ela fica desse tamanhozinho. A gente abre e mete a tomada, eu trago um Nescafé, um adoçantezinho, e a gente toma café no hotel, né? De tardezinha assim, ou a hora que quiser tomar um cafezinho, já tem ali. Eu fui pegar a cafeteira, aquela bexiguenta, quando eu abri, e que aquele vapor veio aqui na minha mão, olha, foi uma dor tão da bexiga, desculpe o termo, mas eu quis dizer que é uma dor grande, que eu fui lá correr debaixo da água fria. Você imagina o teu corpo pegando fogo o tempo inteiro, pela eternidade. Isso foi a maneira que eu procurei entender o lago de fogo, onde nós teremos, nós não, mas os que forem para lá, terão um sofrimento eterno nos 5 sentidos do corpo humano. Por isso que a nossa esperança é Cristo, que nos livrará do lago de fogo. O juízo das nações, ovelhas e bodes, quando o Filho do Homem vier em sua glória, todas as nações serão reunidas diante dele, e eles se separarão uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Que nós estejamos aqui diante de uma congregação cuja porta é a porta da vida eterna, e que não haja ninguém entre nós cujo destino seja o lago de fogo. Consequências do julgamento do lago do fogo: julgamento, base do julgamento e destino eterno. Mortos, ímpios, suas obras, e se estão no livro e se estiverem no livro da vida. Destino, lago de fogo.
Livro abertos inclui as obras e o livro da vida. Só quem não está no livro da vida é condenado. Que o nome de cada um aqui já esteja escrito no livro da vida. Segunda morte, separação eterna de Deus. Bem-aventurado é aqueles que têm na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Diferença entre os dois julgamentos. Julgados, crentes salvos no tribunal de Cristo, ímpios não salvos no trono branco. Objetivo, recompensas e galardão no tribunal de Cristo. Condenação eterna no trono branco. Base, obras após a salvação no tribunal de Cristo. Do trono branco, obras, mais ausência no livro da vida. Destino, céu, como diferentes recompensas. Na verdade, não é o céu, são novos céus e nova terra. Porque estes céus e esta terra estão condenados à destruição por causa do pecado. E lago de fogo, condenação final, e acabou. Graças a Deus, eu consegui passar todo o estudo de maneira, eu creio, objetiva, rápida, e que deu para nós entendermos que o que estamos fazendo aqui, como crente, vai contar para um futuro próximo. Não fique você pensando que é um futuro muito longínquo. Um dia desse, eu cheguei aqui nesta igreja, andando por esses corredores, quase que saltitando, como um ovelhão da minha ovelhinha Glorinha. Meus pés ligeiros, um pouquinho de ácido úrico, porque eu ia ali para o mercado do peixe, comia ostra com sarapatel, mas bem disposto. Cheguei até na praia, pensei até em pescar por aí, ia para a Água de Menino, passei uma tarde em Itapuã, e por aí vai. Hoje já está difícil, já venho ali capengando e tal, passa rápido. 10 anos, 12 anos, 13 anos estou aqui. A saúde vai depauperando. A nossa vida é um sopro, é uma folha e uma flor que de manhã desabrocha, à tarde murcha e à tardinha cai. Não fique você pensando que estes julgamentos são para daqui a não está chegando. E amanhã eu vou falar da esperança que está na primeira e na segunda vindas de Cristo. Orem pelo Maurício, para ele terminar esse traz tudo, para que amanhã nós possamos ter isso também no telão que facilita o nosso aprendizado. Muito obrigado pela presença, Deus abençoe, um beijo no seu coração.